início do capítulo 53 até o versículo 12. Aleluias, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Vou fazer mais uma oração. Vamos fechar os olhos. Senhor, toma a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, como o Senhor tem falado comigo durante essa preparação dessa mensagem, Pai.
Ó Deus, que os nossos corações, nossos olhos espirituais sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É uma mensagem que a própria leitura já diz tudo. Aqui não haveria, creio eu, necessidade de tantas explicações, porque isso aqui que nós lemos é aquilo que nós já sabemos que aconteceu há 2000 anos atrás, né? O nosso Senhor pagando o preço pelos nossos pecados. Então a palavra de Deus por si só, ela já está clara. E nós sabemos que o problema do pecado foi tão devastador, né? Quando se fala de pecado, a gente já se remete lá no Éden. Nós sabemos que foi lá a causa de toda a desgraça da raça humana, os sofrimentos, as dores, né? Tudo, tragédias, tudo que nós vemos hoje em dia acontecendo lá fora, ou até mesmo dentro do contexto, né? Nas nossas próprias vidas, na nossa família, quando você olha, vê um ente querido nas drogas, nos vícios, na prostituição, enfim, todo esse sofrimento, nós sabemos que tudo tem a ver desde lá do Éden. Mas só que Deus, Ele não ficou de braços cruzados. Aqui fala sobre o braço do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, Ele não dormita nem dorme, Ele não cochila, Ele não foi pego de surpresa. A queda do homem não foi algo que surpreendeu Deus. E o sofrimento que nós temos hoje, né, em vista, né, nós presenciamos, vivenciamos dia a dia, nós sabemos que tudo começou, tudo tem uma origem, mas Deus providenciou o resgatador, Deus providenciou um Salvador, mas nós sabemos que não foi assim, ao ermo, assim, a qualquer coisa, de graça, não. Aqui nós vemos a causa de tudo, e aqui diz: eis que o meu servo, versículo 13, diz, começa o Senhor dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência. Então, quando o homem caiu, aqui Deus já providenciou o servo que em obediência ao Pai, em submissão ao Pai, em sujeição ao Pai, se doou por nós. E esse proceder aqui, né, esse verbo também pode ser traduzido como agir, né? Se botássemos aqui: eis que o meu servo agirá, aqui se refere que esse agir do Senhor é que o cumprimento do propósito, do plano da redenção, da nossa redenção, esse servo, ele teria êxito do início ao fim. Ele andaria numa linha reta, mostrando ao Pai que ele estaria disposto a se submeter a tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então o servo, ele agiu com prudência, e essa prudência tem a ver com o cuidado que ele teve em não se desviar do propósito. É tanto que nós sabemos que muitas das vezes Satanás tentou tirar Jesus desse propósito. Nós lembramos daquela passagem em que Jesus já estava prestes a ir à cruz, e Pedro, usado ali por Satanás, depois de uma grande revelação, irmãos. Pedro teve uma grande revelação quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela revelação foi do Espírito.
Mas logo a seguir, ele se deixa ser usado por Satanás. E chega para Jesus e diz: tem piedade de ti, tem dó de ti, cruz não, sai dessa, é furada. Eu estou apenas parafraseando mais ou menos como seria a frase, mas nós sabemos que foi isso que ele quis dizer para o nosso Senhor, tirar o nosso servo, o servo do Senhor, do propósito. Mas aqui diz que ele agiria com prudência, com cuidado, com cautela. E Satanás chega para ele e fala aquelas coisas, ele olha no olho de Pedro e diz: arreda, Satanás, para trás de mim, pois não cogita das coisas de Deus, só dos homens. Então, ali nós já vimos Satanás tentando tirar Jesus do propósito. Nós também vimos Satanás lá no deserto, na tentação, tentando tirar Jesus do propósito. Ou seja, a vida do Senhor Jesus, do servo maior, o servo mor, o servo sobreexcelente, esse servo, ele agiu com prudência. E aqui vai descrever o quadro da cruz. Nós vamos ver que esse servo, ele agiria com prudência, mas ele receberia a tríplice honra. Ele seria exaltado, elevado e muito sublime. Há uma ascendência na exaltação do servo maior. Nós somos chamados servo de Deus porque nós fomos comprados para sermos escravos de Cristo, mas um escravo liberto, não um escravo do pecado, mas um escravo livre para fazer a vontade do Pai, tal como o servo mor, o servo maior, o servo sublime fez. Assim como o servo do Senhor agiu com essa prudência de cumprir todo o propósito, Deus também nos chama a irmos do início ao fim no cumprimento da sua vontade. Deus não nos salvou para nós ficarmos, irmãos, sentados no banco, só cantando louvores e dando glórias a Deus, mas há um propósito. Você está aqui com um propósito. É claro que com relação ao servo houve um propósito maior. E qual era esse propósito maior? Salvar-nos, nos redimir-nos. A semelhança do servo maior, nós também somos chamados a cumprir um propósito. Então, o propósito do sofrimento do servo tem a ver também com o quê? Com a nossa reconciliação. Aqui no versículo 5, o que diz? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? E que paz é essa? Essa paz não é um sentimento. Hoje eu estou com paz, eu estou em paz. Não. Essa paz tem a ver com a nossa reconciliação com Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então este servo foi chamado para cumprir esse propósito, o propósito da nossa reconciliação com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Nós estávamos escravos do pecado, nós éramos por natureza escravos do pecado, mas esse servo aqui em obediência, para nos resgatar, para dar sua vida, ele cumpriu o propósito do Senhor. Então nós vemos aqui que o servo foi obediente. Nossa condição antes da reconciliação, o versículo 6 diz o quê?
E todos nós andávamos como? Desgarrado como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, aqui era a nossa condução de outrora. Mas se nós vermos, com tudo isso, teve primeiro o quê? O que aconteceu para que nós fôssemos reconciliados com Deus? Agora nós vamos voltar a partir do versículo 1 que diz: quem creu em nossa pregação? Então já começa com uma pergunta: quem é que creu? O servo veio com uma mensagem. E qual era essa mensagem? Que nós acabamos até de ver aqui, que nós éramos inimigos de Deus. A mensagem do quê? Da reconciliação com Deus. Nós éramos inimigos por natureza, mas o servo veio cumprir o propósito, veio e pregou a mensagem da redenção, a mensagem da reconciliação, a mensagem do arrependimento, porque nós estávamos perdidos. Então o servo veio trazer essa mensagem, e essa mensagem também o servo conferiu à igreja. A igreja também cumpre esse propósito da pregação do servo, tal como o servo pregou essa mensagem. Aqui diz que quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Não é isso? Mateus 11, 25, 27 diz que essas coisas ficaram ocultas, escondidas aos grandes, aos poderosos, mas Deus as revelou aos pequeninos. São aqueles que realmente se curvaram, se dobraram, reconheceram, ouviram a mensagem do servo, se arrependeram, entregaram as suas vidas. Então, esses são os tais pequeninos que realmente Deus se revelou a ele, assim como Deus se revelou a nós. Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos essa mensagem, certo? Você está aqui sentado, ouvindo a palavra de Deus, que já é salvo, que já é transformado, porque um dia você deu ouvido a essa mensagem. Mas aqui diz o quê? Quem creu, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Esse braço fala da força, mas não só de uma força, fala de uma pessoa, é do próprio Deus em ação, é o próprio Deus agindo, conforme foi dito lá no Éden. Deus não foi pego de surpresa, Deus lá no Éden já providenciou isso aqui. Ele deu a promessa que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, seria ferido no calcanhar. E aqui está descrito essa ferida do calcanhar. Mas nós sabemos que esse braço é a própria pessoa do Senhor em ação, vindo em nossa direção através da mensagem. Mas nem todos estão dispostos a dar crédito. Graças a Deus por aqueles que um dia deram crédito a essa mensagem. Eu dei crédito a essa mensagem há 42 anos atrás. Eu ainda era um jovem, oprimido, deprimido, mas esse servo maior teve compaixão de mim e se revelou a mim. E eu ouvi a mensagem da cruz, conforme nós cantamos aqui, e dei crédito a essa mensagem. Mas não foi porque eu sou bonzinho, não, é porque aprove a Ele se revelar a mim, como aprove a Ele se revelar a você que está aqui nessa noite. Então o servo do Senhor recebe a mais dura missão. Não foi qualquer missão, irmão.
Vamos ser sinceros, todos nós aqui, em sã consciência, não aceitaríamos essa transação, porque aqui foi feito uma transação. Foi uma transação entre o Pai e o Filho. A humanidade caiu, e toda a raça humana, em Adão todos morremos, em Adão todos nós pecamos. Mas o que aconteceu? Ele aceitou o propósito, ele aceitou o desafio, e nessa missão agiria, conforme foi dito, com essa prudência, do início ao fim. Tem o sentido de saber o que é fazer, do início ao fim. É como você recebe uma tarefa. Você está numa empresa, você entra, aí é explicado o que você tem que fazer, do início ao fim. Você vai começar aqui e vai terminar aqui. Aí você fala o quê? Ok, fechado, eu entendi. Foi isso que aconteceu. Foi essa transação. O Pai passou ao Filho as ordenâncias, o plano. Meu filho, o plano é esse. Você terá que morrer por essa gente. E ele disse para o Pai: ok, eu aceito, eu vou. E ele já sabia o que ia passar. Então ele foi prudente. Ao cumprir a missão, o servo receberá essa tríplice honra. E nós sabemos que ele já recebeu. É a dignidade além do que qualquer outro merece ou recebe. Foi essa dignidade que ele recebeu. E aqui diz que o sofrimento do servo tem um efeito universal, ou seja, o sofrimento iria abranger todo o planeta, com a mensagem salvífica, com a mensagem da redenção. Então essa mensagem do servo foi rejeitada. A própria pessoa do servo foi rejeitada, quando diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, era desprezado, o 3, e o mais rejeitado, ou seja, não foi só rejeitada a mensagem, olharam para ele, porque os judeus, irmãos, eles esperavam o tipo de Messias, com aquele porte físico, né, de guerreiro. Imagina assim, um homem de estatura de quase 1,90 m, forte, com aquela disposição de pegar a espada e lutar e guerrear. Esse era na mente de um judeu até hoje. Ele tem isso em mente, o Messias é assim. E veio um homem humilde, de aspecto não belo, esse é o sentido da palavra. Ele foi rejeitado porque fisicamente a aparência dele não era de alguém que dava prazer, alguém que a pessoa olha assim, não dá prazer, a pessoa não é como se fosse assim, a feiura, o físico dele não foi atraente, mas a mensagem era a mensagem do Pai. Ele estava revestido da autoridade do Pai. Por isso que ele foi rejeitado, porque viram nele o formato não de um guerreiro, não de um valente, mas de alguém simples demais, porém com a mensagem poderosa. A Bíblia diz que, tem um texto que diz que as multidões ficavam dominadas por ele, dominada no sentido de parado e com os olhos fixos, como que diz, aqueles soldados, lembra dos soldados que foram prender e voltaram e falaram para eles: por que vocês voltaram? Nunca alguém falou como esse homem. Por quê? Porque ele falava com a autoridade do Pai. A despeito dele ter uma aparência física que não agradasse, porque aqui diz do versículo 2, a partir do B, diz: não tinham o quê? Aparência e nem formosura. Então, além de uma mensagem rejeitada,
a aparência dele também foi desprezada. Hoje nós sabemos que a aparência física dele não é desprezada. Hoje é a própria pessoa dele que é rejeitada. Você vai pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas rejeitam não a sua mensagem, mas rejeita o autor da mensagem. Nós não queremos saber desse Cristo, mas ele foi rejeitado na mensagem, foi rejeitado quanto à sua própria pessoa. Então a aparência dele foi rejeitada. O braço do Senhor trouxe essa paz. O agir de Deus trouxe essa reconciliação que nós dizemos. Ele nos reconciliou com Deus. E aqui a partir do versículo 4 diz que certamente, ou seja, aqui primeiramente está dizendo que Cristo, né, na pessoa do servo maior, ele decidiu deliberadamente ir até o fim ao cumprimento da missão. Porque pensa bem, uma vez que você rejeita a sua mensagem, rejeita a sua aparência, o que você faria? Se alguém rejeitasse a sua mensagem e rejeitasse a sua aparência, qual seria a sua decisão? Tchau. A partir de agora eu lavo as minhas mãos. Mas foi isso que ele fez? É isso que o texto está dizendo? O que o texto diz? Então, o servo, olhando para essas rejeições, quanto à sua mensagem, quanto à sua aparência, quanto à sua formosura, ele falou: eu vou até o fim, ao cumprimento da mensagem que o Pai me deu. Por isso que diz, certamente ele tomou sobre si, ou seja, ele não só foi ao encontro do cumprimento do propósito, ele assumiu o nosso lugar. Aqui fala da substituição do servo. Quem deveria estar aqui, sendo ferido de Deus e oprimido, no final do versículo que diz que ele foi o quê? Aflito, ferido de Deus. Agora você imagina, qual o pai em sã consciência fere um filho? Eu tenho 2 filhas. Quando eram crianças eu as corrigia, mas ferir, não. Mas aqui diz que o próprio pai o feriu. Mas por que o feriu? É porque o nosso pecado, irmãos, o pecado é tão terrível que não foi uma simples arranhão que trouxe a redenção. Algo tinha que ser muito pesado, muito doloroso, mas em submissão ao Pai, ele se sujeitou a ser ferido. E essas enfermidades que ele carregou sobre si, as dores que ele carregou sobre si, claro que aqui no contexto fala da cura física, sem problema nenhuma, mas aqui aponta para uma cura maior. Porque primeiro Deus cura o quê? A nossa alma. Deus trata primeiro com a nossa alma. Lembra do paralítico, lá em Marcos no capítulo 2, que Jesus olhou, viu que ele tinha fé junto com seus companheiros, e o que aconteceu ali? Ele queria o quê? Salvação ou cura? Com certeza ele queria cura. Mas qual foi a resposta que Jesus deu a ele primeiro? Filho, estão perdoados os teus pecados. Cristo inverteu a coisa, ele tratou primeiro com aquilo que é primordial, é a nossa cura da alma. Se os irmãos quiserem anotar para ler mais tarde, lá em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 20, eu não vou ler para ganhar tempo, mas diz lá, o contexto lá
fala da oração do rei Ezequias em favor do povo, o qual estava oferecendo sacrifícios da Páscoa, porém houve um problema ali, não estava dando tempo, e naquela correria, o povo estava comendo a Páscoa de qualquer maneira, e o rei ficou preocupado em ser castigado por Deus. Ele fez uma oração: Senhor, perdoa o seu povo, sara o seu povo. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração do rei Ezequias, e diz uma tradução que eu gosto, diz: e Deus sarou a alma do povo. Perdão é isso, é cura da alma. Então Deus aqui está tratando primeiramente da nossa redenção, da nossa cura da nossa alma. É claro que também tem a ver com a cura física, mas essa será solucionada em definitivo no dia da ressurreição, quando a Bíblia diz que lá não haverá o quê? Dores, enfermidades e doença. Mas para que nós cheguemos lá são e salvos nessa condição, primeiramente Deus trata com a nossa alma. E diz aqui que realmente foi isso que aconteceu. Então nós vemos o servo, a despeito de ser rejeitado, ele não olha para trás, ele não olha para o sofrimento, ele avança. Mas é assim que acontece conosco? O que acontece conosco quando nós somos confrontados, quando nós somos atingidos pelas dificuldades, enfim, por várias situações? Qual é a nossa tendência? É avançar ou recuar no propósito? Normalmente nós recuamos, mas aqui esse servo, no plano maior da redenção, ele não recuou, ele decidiu deliberadamente cumprir a vontade do Pai. E o servo foi o nosso substituto, ou seja, ele ainda nos substituiu, porque era nós que deveríamos estar lá na cruz, nós é que deveríamos ser castigados por Deus, mas ele falou assim: vem, fica aqui de lado, Pai, manda a tua ira sobre mim. Então Deus descarregou toda a ira que era para nós, descarregou. E esse traspassado que fala aqui, fala dessa dor maior, porque foi uma dor intensa que Cristo teve na sua alma. Lembra do jardim do Getsêmani? Ali começou o sofrimento dele, a dor na alma. Esse traspassar aqui dá essa ideia de uma dor maior. Ninguém queira passar por essa dor. Imagine o próprio pai castigando o filho, por nós que nós não merecemos, irmãos. Nós não merecíamos, nós não merecemos o perdão, mas o Cristo, o servo maior, se submeteu à vontade do Pai. Então ele foi ferido, ele foi traspassado. Mas diz que a mansidão do servo, no versículo 7, diz o que aqui, ó? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante da missão, o servo se cala. Diante da missão, e na missão, sofrendo, o servo se cala. Mas é isso que acontece muitas das vezes conosco. Às vezes nós estamos passando por cada uma, porque todos que estão aqui, irmãos, todos nós em grau maior, em grau menor, sofremos. Sofremos na alma, sofremos nas emoções, nos sentimentos, sofremos no espírito, sofremos na ordem familiar, sofremos. O sofrimento, desde lá do Éden, está no pacote, não tem como escapar. Daqui até a volta de Cristo, nós não estaremos num espaço
par, jamais estaremos num lugar de repouso, mas sim no lugar de batalhas, de lutas tremendas. Mas como deve ser o nosso comportamento? Porque eu estou fazendo essas conexões, o servo maior para o servo menor que somos nós. É porque essa é a semelhança, nós somos semelhantes a Cristo. Nós somos, e nós vamos ver isso mais lá na frente. Então aqui fala que realmente ele foi o que? Durante essa missão, ele foi manso, ele teve essa mansidão, ele realmente recebeu, o Pai teve o que? Prazer, agradou, o Pai teve prazer em moê-lo. Se não bastasse o sofrimento, aqui no versículo 10 diz que ele, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Imagine a dor que ele já tinha sofrido, de rejeição à mensagem, rejeição à sua pessoa, e agora o próprio Pai o castigando. É muito sofrimento, né, irmãos? Foi muito sofrimento que o próprio servo passou, mas ele ficou como manso. Então eu concluo, irmão, dizendo o seguinte: o servo recebeu a missão e foi fiel à mesma. O servo decidiu deliberadamente não olhar para as ameaças dos seus opositores e correu para o propósito do Pai. O servo recebeu a tríplice honra. E para aplicar para as nossas vidas, vamos abrir aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 4:13. Vamos ver aqui se tem alguma conexão conosco, ou se isso aqui somente está dizendo com relação ao servo do Senhor, cujo sofrimento foi sem igual, não há como descrever. E com relação aos servos menores que somos nós, o que diz 1 Pedro 4:13? Pelo contrário, alegrai-vos o quê? Na medida que sois o quê? Co-participante. Está vendo? Nós fomos também chamados para ser como se fosse um co-participante. Estar ao lado de, participando da mesma missão. Não com relação à redenção, mas ao cumprimento de um plano menor que Deus nos concedeu. E aqui o apóstolo São Pedro está dizendo que nós somos co-participantes do sofrimento de quem? Nosso? De Cristo. E o que Jesus disse? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz Então nós temos uma cruz também, irmãos. Nós também temos uma cruz. Está vendo? O servo maior recebeu um plano maior para uma grande redenção. Ok, nos redimiu, nos salvou. Agora, tome aqui, meu filho, uma cruz e siga. Faça o que eu fiz. Mas a gente quer isso? Aqui diz, Pedro dizendo, para que também... Está vendo? Na revelação, Cristo foi exaltado, mas na revelação da sua glória vos alegreis e exulteis. E aqui, Gálatas 6,17 diz, Paulo falando, estou crucificado com Cristo, ninguém me importune, porque eu trago nas minhas costas as marcas do Filho de Deus. O próprio apóstolo São Paulo viveu na pele o que é ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo. O servo maior cumpriu
cumpriu o seu propósito em relação à nossa redenção. Ele foi obediente ao Pai, ele foi submisso ao Pai, ele desceu da sua glória, conforme nós cantamos, e a palavra de Deus afirma, ele assumiu a posição de servo, que aqui Isaías está dizendo, ou seja, a sua humanidade, e como ser humano, ele sofreu todas estas coisas. Imagine um pai pegar um filho e pisotear, esmagar, ferir. Mas para quê? Para que hoje nós tenhamos essa vida. Só que ao nos redimir, ele pega a cruz e diz: agora, meu filho, faça o mesmo, me siga, siga os meus passos. Aqui diz coparticipante, e em 1 Pedro 5,10 diz o quê? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes o quê? Sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, não ache você que você está isento de sofrimentos. Claro que igual a esse, jamais você vai fazer. Mas todos nós fomos chamados a sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo, a semelhança dele, pegar nossa cruz e, tal como um cordeiro, nós seguirmos adiante no cumprimento do propósito menor. Porque Deus nos resgatou com um propósito. Você não está aqui ao léu, você não está aqui ao avulso, você tem um propósito a cumprir. Então, que sejamos fiéis, que peguemos essa palavra, a semelhança do servo maior, diz: Senhor, o Senhor me chamou com um propósito. Então, qual é esse propósito? O primário é esse, né? É pegar a cruz, seguir, sofrer, tal como um cordeiro manso, mas sabendo que Ele vai dar a graça necessária para que nós cumpramos a risca do início ao fim. Amém, irmãos? Então, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, irmão. Eu confesso que a primeira oportunidade, assim, com relação aqui no templo, né? Que é assim, é um público assim um pouquinho maior, e às vezes tem visitante, a gente fica todo desconcertado, né? Lá no auditório é pequenininho, se sente mais assim como uma casinha, né? Aí a gente fica assim meio tremoso por dentro, mas é normal. Então, graças a Deus, os irmãos estão aqui. Então, irmãos, é isso que Deus colocou no meu coração. Vamos cumprir esse propósito do início ao fim. Amém? Deus abençoe. Vamos orar.